Hora de conversar com Felipe Killing. A gente vai falar sobre a incursão terrestre na faixa de Gaza. Lá se vão 2 semanas do conflito e desde o dia 1 essa incursão parece iminente, mas não acontece. Acontecem ações pontuais, o que não significa que não vá acontecer. Irá. E o número de reféns conhecido subiu mais uma vez, né, Killing? Quais são as últimas? Bom dia para você. É verdade, viu, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. O que mostra que Israel não sabe ao certo, né, quantas pessoas estão sob poder do Hamas. 4 reféns no total já foram libertadas, mas esse número só é revisado e revisado para cima. Uma dificuldade enorme da inteligência israelense em conseguir mapear as pessoas desaparecidas e também aonde elas estão escondidas ali na faixa de Gaza quando tiver uma operação para tentar resgatá-las, a não ser que as negociações avancem para que o Hamas solte essas pessoas, mas isso tem sido bastante difícil, né? O Hamas afirma que só vai começar qualquer negociação se tiver um cessar-fogo e se a ajuda humanitária entrar na faixa de Gaza. Israel não sinaliza que vai aceitar essas condições, pelo contrário, tem aumentado os bombardeios e feito cada vez mais incursões por terra. Na última madrugada aconteceu a maior incursão por terra já feita por Israel. Normalmente elas são bem pontuais, com alguns soldados, mas dessa vez, segundo imagens e até segundo o próprio exército de Israel, foi uma incursão significativa, com tanques de guerra. Essas incursões, elas servem para ter inteligência, né, saber que tipo de reação o Hamas vai ter quando o exército de Israel entrar por ali, serve também para saber se não tem minas no chão, serve para saber como que vai ser, né, essa grande incursão por terra quando acontecer. O exército de Israel, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, consegue ver aí essas imagens noturnas, né, a gente consegue ver pela câmera que foi durante a madrugada. O exército de Israel disse que nessa última incursão conseguiu destruir alguns pontos de operação do Hamas e também pontos em que o Hamas usa para lançar mísseis antitanque. O Hamas ele planejou o ataque terrorista do último dia 7 por mais de 1 ano, ou seja, tem tudo muito bem planejado e já imaginava que Israel iria fazer uma incursão por terra. Então, está preparado para isso também. O que Israel tem feito? Aumentado cada vez mais os ataques aéreos, né, para enfraquecer o Hamas, fazer esse bloqueio total, impedir inclusive que combustível entre na faixa de Gaza. Muitos civis são penalizados, mas o Hamas também, né, isso atrapalha as operações militares do grupo, e aí depois vai acontecer a chamada incursão por terra, e um integrante do gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu afirmou que haverá posteriormente um período que pode levar anos, né, que será de manter uma segurança total na faixa de Gaza, uma transição de poder, e esse tem sido um dos pontos levantados pela comunidade internacional, porque Israel fala, vou acabar com o Hamas. Tá, beleza, você vai lá, destrói as operações do Hamas, mata os soldados, e depois? Porque o Hamas representa uma ideologia. Uma ideologia você não acaba assim, né, com poderio militar. Ela renasce. Como vai ser a transição de poder? Como vai ser a reconstrução? A faixa de Gaza vai manter o mesmo tamanho? Vai ter um aumento maior de território? E por outro lado, eu estava escutando agora mais cedo o embaixador palestino para o Reino Unido dando entrevista para a BBC. E assim como Israel diz, esse é o momento que vai mudar o mapa do Oriente Médio, é um momento histórico, a partir daqui as coisas não serão mais como antes, a Palestina também fala isso, olha, estou vendo o mundo reagindo, então esse aqui será um divisor de águas para a nossa causa, para a nossa terra. Então os dois lados estão falando isso, né? Então é algo que preocupa e também levanta muitos questionamentos. Ok, vai acontecer essa incursão por terra, vai acabar o Hamas. E depois? O que vai acontecer com as pessoas, com o território e com a convivência entre esses povos? Ninguém responde, ninguém tem essa resposta e vai demorar para a gente ter certamente, Killing, só para registrar. Porque você não some com 2 milhões de pessoas do nada. Quer dizer, some, né? Some, mas é algo de triste lembrança para a humanidade. Acho que não é disso que a gente está falando aqui. Ainda falando desses horrores da guerra, porque é disso que a gente está falando, né? E mais cedo a gente registrou a quantidade de crianças mortas já nesse conflito. Ontem a gente teve a triste notícia, as imagens também são muito fortes, do momento em que o jornalista, o correspondente da Al Jazeera em Gaza, recebe a notícia e dá essa notícia no ar. E tem as imagens todas dele recebendo a notícia da família dele que morreu num bombardeio em Gaza.
É a família do jornalista Wael Daoud, esposa, 2 filhos, um de 15 e um de 7 anos, e um neto dele. O bombardeio que aconteceu no campo de refugiados do Nuseirat. Essa informação, a Al Jazeera postou imagens ali do repórter entrando no hospital, chorando ao vê-los já sem vida. Enfim, uma cena terrível, e na sequência ele mesmo entra no ar. É tudo muito, muito triste. Enfim, eu acho importante que a gente registrasse aqui, porque é mais um jornalista que atua lá, muitos jornalistas independentes, né? Esse aqui com vinculação com a Al Jazeera, emissora árabe. Enfim, depois o pessoal, quem tiver interesse e tal, e pode buscar essas imagens também, mas elas são de partir o coração. Mais uma dessas imagens, né? As imagens da guerra são todas muito fortes. Desse lado da Palestina nem se fale. Bom, a gente está falando dos reféns e do que aconteceu do lado israelense, da crueldade, daquele ataque terrorista, das crianças que foram assassinadas, das crianças que estão reféns ainda diante de todo o histórico do que aconteceu com os judeus, né? O Holocausto, a gente olha para trás e não entende como aquilo pôde acontecer na história da humanidade. Então, só queria deixar isso claro antes de questionar o seguinte para vocês. Quando a gente olha para o que está acontecendo com os palestinos hoje, como é que a gente vai contar isso mais para frente? A gente vai olhar para trás e vai se questionar como foi que isso aconteceu? Como tantas crianças, né, gente? São quantos os mortos, gente? Não tem mais conta. 2.500 crianças, né? Quase 8.000 e 2.000. E quase 3.000 crianças. Quando a gente, daqui uns anos, a gente vai olhar para trás e vai falar como é que isso pôde acontecer, né? Só jogando a pergunta no ar aqui. E pior é que essa história, não nessas proporções, né, porque é o mais mortal conflito para os moradores da faixa de Gaza, mas essa é uma história de muita violência, né? É uma história em que os palestinos nessa região sofrem muito. Repetindo, né, gente? Quando a gente pontua isso, não estamos deixando de falar e condenar o ato terrorista que aconteceu. Não tem mais nessa história, tem 2 retratos muito claros do que acontece. E a gente está mostrando os 2 retratos, né? Sem justificativas, para um lado e para o outro. É isso. E sem torcida, né, gente? Pelo amor de Deus, porque isso aqui virou um jogo de torcidas organizadas. Já chega a mensagem aqui, porque vocês não falam quem bombardeou a família foi o Hamas, porque tá dado. A gente não precisa falar toda hora que o Hamas é um grupo terrorista, a cada 5 minutos é um grupo terrorista, foi um ataque terrorista de grupos terroristas. Nós esperamos terrorismo, terror, de governos aceitos por 99% da comunidade internacional, a signatário do Tratado de Genebra. Nós esperamos respeito às leis de guerra, não são lados equivalentes que estão nessa guerra, né? Para de tratar isso como se fosse um fla-flu. Aliás, vamos parar de tratar a vida como se fosse um fla-flu. Cai uma árvore na esquina, o cara vai lá e antes de opinar sobre o assunto, quer saber se a árvore era de direita ou de esquerda. Posso falar 30 segundos? Se era israelense segundos? ou se era palestina. Pelo amor de Deus, Relembrar gente. o que disse o Dr. Daniel Barros aqui pra gente, bem coisa rápida pra gente não se estender ainda mais nesse tema. Mas ele falou sobre essa necessidade que o ser humano tem de escolher um lado, porque esses dias o ouvinte estava dizendo, eu tenho que escolher um lado. Não, você não tem. É que o nosso cérebro, ele busca explicações para tudo. E quando existe uma referência sua, uma pessoa em rede social, articulista, alguém que explique algo, que crie ali uma linha, faz com que o seu cérebro se sinta mais confortável e daí vem a tendência de você escolher um lado e escolher o outro. Mas as coisas não são assim. A vida não é simples desse jeito, do sim ou do não, né? De uma cor ou de outra, de um time ou de outro. Então é isso. Não é confortável a gente não escolher um lado, mas não tem lado a ser escolhido nesse caso. Então, só para citar a opinião do Dr. Daniel Barros, que é o nosso colunista, análise, na verdade, do Dr. Daniel, que é psiquiatra e nosso colunista aqui do Humanamente. Quilin, um abraço para você, até amanhã. Valeu, até amanhã. Grande abraço.